Fala pessoal, aqui é John da NeoTraderBot. Neste vídeo vou demonstrar para vocês algo que praticamente todo trader deseja quando está implementando as suas estratégias automatizadas, mas que nem todas as plataformas oferecem esse tipo de funcionalidade, que é você poder fazer uma estratégia ou um indicador em múltiplos tempos gráficos. Então eu imagino que você já tem experiência aí nas maiores plataformas aqui do Brasil de não ter esta possibilidade. E na NinjaTrader você consegue fazer isso de maneira muito fácil, muito intuitiva. Então eu vou demonstrar aqui para vocês como criar uma estratégia a qual irá utilizar múltiplos tempos gráficos para poder plotar um indicador aqui como exemplo, mas a lógica você pode fazer em qualquer lógica que desejar. Então me acompanhe. Antes de seguirmos com o conteúdo deste vídeo, eu gostaria de alertar vocês que estamos abrindo uma lista de espera para o curso de programação de estratégias em NinjaTrader. Se você tem interesse de criar os seus próprios trading bots ou automatizar estratégias em NinjaScript, deixe o seu nome nessa lista de espera, porque quando lançarmos o curso, quem estiver lá terá acesso a condições especiais. Talvez no momento que estiver assistindo a este vídeo, o curso já tenha sido lançado e já esteja disponibilizado. O link para fazer a matrícula será o mesmo que irá aparecer aqui na tela. Então, bora para o conteúdo. Pessoal, estou aqui então no editor do NinjaScript, vou clicar aqui em mais, nova estratégia, vou gerar um código template, nós vamos trabalhar aqui em cima, eu vou mudar aqui o name para MTF, exemplo NeoTraderBot. MTF de múltiplo tempo gráfico. Eu também vou mudar aqui MTF, exemplo NeoTraderBot. Então antes de começar, deixa eu fazer uma breve introdução. Nós temos aqui um método onBarUpdate que é chamado, no caso dessa estratégia, sempre que a barra é fechada. Eu só tenho uma série de dados aqui nessa estratégia, a princípio, por default, que é a própria série de dados do gráfico. Então, se eu aplico a estratégia no gráfico de Renko, é uma série de dados de Renko. Se eu aplico num gráfico de Candle, é uma série de Candle. Se eu aplico um tempo gráfico diário, é uma série diária, e assim por diante. Mas eu posso criar séries de dados secundárias ao gráfico principal e fazer toda a lógica da estratégia nestas séries de dados. Ou seja, eu posso criar uma estratégia que opera numa série de dados totalmente diferente do gráfico que está sendo exibido. Então você pode mudar o gráfico a hora que você quiser e a estratégia não vai parar de rodar. Então isso é uma funcionalidade muito interessante. Você pode, por exemplo, ter uma estratégia que faz determinadas ações num tempo gráfico de 1 minuto e que faz outras ações no tempo gráfico de 5 minutos. Observa uma condição de entrada em 5 minutos e atua no tempo gráfico de 1 minuto, ou seja, você ganha tempestividade para a execução das suas ordens. Então vou demonstrar como incluir novas séries de dados aqui na estratégia. Vamos lá. Então nós temos aqui o NinjaScript, onde nós temos o ciclo de vida de um NinjaScript, onde ele passa por alguns estados. Passa pelo estado setDefaults, passa pelo estado configure. E é no estado configure, quando nós estamos configurando o NinjaScript, que nós vamos incluir novas séries de dados. E o comando é esse, add data series, onde nós temos aqui diversas sobrecargas. Eu vou utilizar uma sobrecarga aqui na qual eu vou manter o mesmo ativo. Eu poderia criar uma série de dados em um outro ativo. Eu opero aqui S&P, micro S&P, e quero pegar uma série de dados do micro Nasdaq. Posso fazer. Então eu vou utilizar aqui uma sobrecarga, onde eu vou passar como string o nome do instrumento. E em seguida aqui, ó, vamos passar para uma outra aqui, o tipo da série de dados e o período da série de dados. Como eu não vou pegar de outro ativo, eu vou utilizar uma sobrecarga mais simples. Vou utilizar esta sobrecarga, onde eu vou passar o tipo da barra e o período da barra. Então, eu vou colocar aqui bars, period, type, ponto. Nós temos a opção aqui, qual série de dados eu quero. Aiken Hash, KG, Line Break, Minute, de mês, Point Figure, Range, Renko. Eu posso escolher qual eu quiser. Vou colocar aqui minuto e vou colocar aqui uma de 5 minutos no mesmo ativo. E eu vou incluir mais 3, serão todos 3 séries de dados. Uma de 15 e uma de 60. Ou seja, além do tempo gráfico aqui do meu gráfico principal, eu vou usar o tempo gráfico de 5, 15 e 60 minutos. E o que eu vou fazer vai ser plotar as médias destes tempos gráficos neste gráfico aqui. Em seguida, eu vou criar aqui os plots para poder criar as médias, né? Então, add plot. Vou criar aqui um new stroke, onde eu vou passar a cor, brushes.white. Vamos pegar aqui a sobrecarga com dash style helper.dash
espessura 1. Em seguida, o nome dessa série vai ser EMA, fazer uma média móvel exponencial do chart, do gráfico. Ok, então criei um plot. Vou criar 2, 3, 4. Então temos o gráfico principal. Vamos ter o MA de 5 minutos, um MA de 15 minutos, um MA de 60 minutos. E aqui eu vou mudar a cor e o estilo da linha para a gente poder identificar mais facilmente. Então vai ser branco, vai ser branco pontilhado, branco sólido, vou mudar a cor também, né? Vamos colocar aqui yellow, vamos colocar aqui blue, vamos colocar aqui orange. Então vamos colocar aqui espessura 2 para média de 60, espessura 2 para média de 15, só que eu vou colocar para 60 sólido. Ok, então nós temos aqui uma diferenciação. Com a espessura 1, a média do gráfico e a média de 5 minutos. Com a espessura 2, a média de 15, a média de 60, e as cores aqui já estão diferentes. No método onBarUpdate, este é o método que será chamado toda vez que a barra fechar. Isso é muito simples quando a gente tem uma série de dados. Quando a gente tem várias séries de dados aqui na estratégia, para cada barra que fechar, para cada série de dados, o onBarUpdate será chamado. E aí como é que eu identifico qual que é a série de dados que está chamando o método onBarUpdate? Então é possível fazer isso aqui no NinjaScript. Primeiramente eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer if current bars, então vai ser um vetor aqui dos índices das barras atuais de cada série de dados, na posição 0, que é a série de dados principal. Se aqui for menor do que o bars required to plot, então se for menor do que a quantidade de barras para plotar, eu vou simplesmente escapar aqui o onBarUpdate, né? Então faria aqui, ó, return, e não executaria mais nada aqui abaixo no método onBarUpdate. Mas agora eu tenho várias séries de dados. Então vou copiar isso aqui, vou colocar um ou. Vou pegar aqui um, então, para o tempo gráfico de 5 minutos. Eu também vou esperar até a quantidade de barras suficientes. Para o tempo gráfico de 15 minutos. E para o tempo gráfico de 60 minutos. Certo, então, se eu não tiver a quantidade de barras suficientes, eu vou simplesmente escapar aqui onBarUpdate. Se eu tiver a quantidade de barras suficientes para todas as séries de dados, então eu vou fazer o plot das médias. Vou colocar aqui values, que seria o valor dos plots. Nós precisamos indexar aqui duas vezes. A primeira indexação é para qual plot nós estamos nos referindo. Então, o 0 seria MA chart. Então, na posição 0 do MA chart, na posição 0 do MA 5 minutos, na posição 0 do MA 15 minutos, na posição 0 do MA 60 minutos. Eu vou fazer MA, vou chamar a média móvel exponencial de closest 0. Ou seja, do dado de fechamento da série de dados do gráfico principal. Vou plotar uma média de 20 minutos exponencial. Vamos copiar isso aqui para baixo, e a diferença aqui para baixo vai ser que eu vou pegar o preço de fechamento da série de 5, da série de 15, da série de 60. Então aqui está nossa estratégia, que tem 4 tempos gráficos. Vou salvar, compilar. Deu aqui um problema, esse problema aqui foi até interessante ter dado, eu vou explicar. EMA retorna uma série de dados, e aqui eu estou plotando o valor no tempo atual deste plot. Então o que eu preciso fazer é colocar aqui o índice 0. Vou colocar isso aqui para tudo. Salvo, compilo novamente. Deu aqui um outro probleminha, vamos ver. Tá, o problema que deu aqui foi com a sobrecarga aqui do plot, né? Então tá faltando aqui um plot style.line. Então faltou dizer aqui qual era o tipo do plot. Deixa eu colocar aqui para todos os plots. Salvei, vamos compilar agora. Beleza, agora sem erros. Botão direito aqui, estratégias. Vamos incluir o MTF, exemplo NeoTraderBot. Vou dar OK e vou habilitar a estratégia. Então observe, eu tenho aqui
4 médias diferentes do mesmo gráfico, em tempos gráficos diferentes. Então aqui eu estou no gráfico de 1 minuto. A média de 1 minuto, de 20 períodos, está aqui, pontilhada em branco. Aqui, em amarelo, nós temos aqui um padrão de escada, porque a média ela se modifica quando fecha uma barra de 5 minutos. Fecha uma barra de 5 minutos, atualizou o valor, então dá esse padrão aqui em escada. Aqui a média de 15 e aqui a média de 60, todas de 20 períodos. O que acontece se eu vir aqui e colocar 5 minutos? Nós vamos ter, então, aqui em amarelo, que é a média MA 5 minutos, coincidindo com a média do gráfico principal. Então, a gente vai ver aqui na mesma linha. Se você observar aqui no Data Box, é exatamente o mesmo valor para o EMA Chart e o EMA 5 minutos. Se eu colocasse aqui 60 minutos, nós vamos ter aqui todas as médias calculadas aí no gráfico. Agora, só para exemplificar um pouco melhor para você, como que eu faço para executar uma determinada lógica em um tempo gráfico. Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, if bars in progress for igual a 1, ou seja, se for a série de dados de 5 minutos, eu vou fazer alguma coisa. Então, eu posso vir aqui e vou pintar o fundo de uma determinada cor. Back brush, na posição 0, vai ser igual a brushes.olive. Então, deixa eu salvar. Aqui é back brushes. Coloquei errado, deixa eu comprar novamente. Vamos dar F5 aqui, na estratégia. Então, observe, eu estou num gráfico de 60 minutos. Então, se eu pegar aqui a chamada do método onBarUpdate para a série de dados número 1, que é de 5 minutos, vai pintar tudo, né? Agora, se eu colocar aqui 1 minuto no gráfico principal, eu vou ter o fechamento da barra de 5 minutos espaçados a cada 5 barras de 1 minuto. Então, observe aqui, ó, 4,45, 4,50, 4,55. Eu poderia fazer isso aqui para a série de 15 minutos. Vamos salvar aqui, compilar, atualizar aqui. Então, observe que agora eu tenho as barras, os fundos pintados de oliva aqui mais espaçados, porque eu estou executando esta parte da minha lógica apenas quando fecho uma barra de 15 minutos. Então, percebam o poder disso, né? Eu posso gerar sinais em tempos gráficos diferentes e posso fazer ações em tempos gráficos diferentes. Então, isso dá muita liberdade aqui para implementar qualquer estratégia. Eu vou deixar esse código-fonte de exemplo lá na parte de snippets da comunidade NeoTraderBot. Em breve nós estaremos lançando aí um curso sobre programação em NinjaTrader. Então vai ser um curso bem interessante. Vai ser o primeiro curso de NinjaTrader aqui no Brasil. Então eu espero que vocês aproveitem a oportunidade, porque vai ser um curso bem interessante para quem está interessado em operar principalmente o mercado futuro americano. E eu acho que aqui no Brasil, em breve, nós temos hoje a NinjaTrader pela Orama, mas eu acho que deve acontecer uma ampliação da oferta da plataforma e de condições para se operar pela NinjaTrader no futuro em breve. Então é bom a gente conhecer a plataforma, já ir pensando em como desenvolver. Você pode criar uma conta de simulação lá no site da NinjaTrader sem custo algum, fazer simulações, escrever estratégias, tudo simulado com dados end of day aqui. Então você tem muitas possibilidades para estudar NinjaTrader antes de aplicar seu dinheiro ou criar uma estratégia para colocar em conta real. Eu espero que esse conteúdo tenha sido interessante para vocês e nos vemos na próxima. Até!